Sejam bem-vindos ao nosso canal Histórias Além da Razão. Sem mais delongas, vamos mergulhar na nossa próxima mini-história. Capítulo 1. Só por ele. Ava, uma mulher envelhecida pelas sombras do tempo, desliza pelos corredores da mesma empresa há uma década. Uma névoa de mistério paira ao seu redor, enquanto ela tece a teia de um relacionamento peculiar com seus colegas. Sua fachada, aparentemente normal, é apenas um véu que encobre a escuridão que se desenrola nos bastidores. Os colegas, cúmplices involuntários de sua solidão, observam-na de longe, tentando decifrar os segredos que se escondem atrás de seu olhar distante. Aos poucos, descobrem que Ava, embora esteja presente fisicamente, está ausente emocionalmente. Sua relutância em convidar qualquer um para sua casa é uma barreira intransponível, uma defesa contra a exposição de um enigma sombrio. Há 5 anos, o enigma de Eva se intensificou quando ela proclamou ter se casado com um homem enclausurado por um acidente. Uma prisão invisível que o mantém refém do próprio lar. Eva, a dedicada esposa, executa suas tarefas diárias como um ritual obscuro, pagando contas, fazendo compras, vivendo uma vida que parece dedicada exclusivamente ao seu misterioso marido. Os sinais de sofrimento, no entanto, não passam despercebidos. Marcas de agressão pintam o corpo de Ava como cicatrizes de um segredo que ela tenta esconder. Suas colegas, observadoras atentas, começam a suspeitar da verdade escondida por trás da fachada de dedicação conjugal. Quando a levam até sua casa, não são convidadas a entrar, com desculpas ensaiadas, e convites rejeitados, e a sugestão de que é melhor evitar conflitos com o suposto marido. Dentro de sua casa, um ritual perturbador se desenrola. Ava, sob o peso do dever, desculpa-se pelo atraso, enquanto sussurra para si mesma justificativas de sua ausência. A cozinha se transforma em palco de uma tragédia silenciosa, onde pratos se quebram e comida se mistura ao chão, como se a própria casa ecoasse o tumulto contido dentro dela. No dia seguinte, no ambiente frio do escritório, os colegas notam novos hematomas adornando o corpo de Ava. A preocupação cresce como uma sombra sinistra e, com corações apertados, decidem conversar com ela. Mas Ava gentilmente recusou, dizendo que precisa retornar à casa e que ainda precisa preparar o jantar. As colegas se entreolham e dizem que tudo bem e que podem conversar outro dia. Capítulo 2. Marcas do invisível. Ava desliza pelos corredores do trabalho, sua presença carregando o peso silencioso de marcas indeléveis. Hematomas adornam sua pele, testemunhas mudas de uma narrativa que ela guarda com discrição. A inquietude paira entre os colegas, uma tensão que se manifesta nos olhares desconfortáveis trocados quando Ava passa. O silêncio sempre foi a linguagem de Ava, uma mestra em ocultar os sentimentos e as cicatrizes que seu corpo carrega. Para ela, essas marcas são vestígios de um amor que só ela compreende, enquanto para os outros, são as trágicas notas de uma sinfonia de abusos e agressões. Uma década na mesma empresa trouxe consigo a constância da rotina, um refúgio onde Ava se refugia do mundo externo. Colegas vêm e vão, mas Ava permanece, uma sombra constante nos corredores familiares. A privacidade é seu baluarte, e ela a protege com uma determinação inabalável. A notícia de uma festa para dar as boas-vindas ao novo gerente-geral perturba a monotonia de Ava. Em sua habitual reserva, ela pede dispensa, justificando a ausência do marido e suas próprias obrigações. O coordenador, com uma sugestão dissimulada, menciona a esposa psicóloga e a possibilidade de ajuda para o marido de Ava, imerso em traumas do acidente. Ava, distante das palavras do coordenador, aceita com um "está tudo bem", mas recusa a presença na festa. Deixando a sala, ela fecha a porta com um suspiro de alívio, seu pensamento já voltado para a lista de compras que aguarda após o expediente. A noite promete ser dedicada ao cuidado do marido. Ava reside em uma casa pequena, mas independente, com um jardim meticulosamente mantido. Limpeza e organização são suas aliadas, mesmo diante dos momentos em que o caos se instaura pelas mãos do marido.
Pacientemente, ela restaura a ordem, sussurrando consigo mesma que faz parte de ser uma boa esposa. Enquanto arruma os sapatos na entrada, a roupa de dormir na cama e os chinelos na porta do banheiro, Ava continua sua rotina. Ela passa seus dias cuidando de todas as coisas para seu marido, enquanto a sombra das marcas invisíveis permeia sua existência, tornando cada gesto um ato de devoção silenciosa. Capítulo 3. Cantares para a solidão. Ava, envolta numa felicidade frágil, prepara meticulosamente um jantar romântico. A mesa é adornada com velas, cada detalhe cuidadosamente escolhido para criar uma atmosfera de amor. Apesar da violência que permeia seu relacionamento, Ava sente um estranho contentamento, pois seu marido parece mais atencioso ultimamente. Sussurrando palavras de amor, ela se convence de que talvez seu coordenador tenha razão. Seu marido precisa de ajuda para superar o trauma do acidente, e ela está determinada a ser a sua salvadora. A noite avança e Ava se entrega ao sono na mesa do jantar, aguardando a chegada do marido. Inadvertidamente, sua mão toca uma vela, fazendo-a tombar e incendiar uma cortina. Despertando meio aturdida, Ava tenta conter as chamas, mas o vinho derramado sobre a mesa apenas intensifica o fogo. Em meio ao caos, ela corre para a cozinha em busca de água, mas o alarme anti-incêndio já ecoa, convocando os bombeiros e uma ambulância. No hospital, Ava, queimada mas não gravemente ferida, sente uma agitação crescente, um desejo urgente de retornar ao lar. Expressa à doutora sua necessidade de limpar tudo antes da volta do marido, temendo suas repreensões. A doutora, desconfiada dos hematomas, solicita uma série de exames antes de liberá-la. Ava, ansiosa para escapar do hospital, aceita realizar os exames, instigada pela urgência de retornar ao que ela chama de lar. Na sala da doutora Claire, o colega psiquiatra pondera sobre os hematomas de Ava. Aparentemente, sinais de abuso, mas talvez auto-infligidos. A doutora, dividida entre o papel de mulher e médica, vê Ava como uma possível vítima doméstica, mas também como alguém que pode estar enfrentando perturbações mentais. Enquanto isso, em casa, os bombeiros controlam o incêndio, mas uma descoberta chocante aguarda no porão trancado. Um esqueleto humano sentado numa cadeira, iluminado pela lanterna dos bombeiros, desencadeia um grito e um chamado à polícia, lançando um novo mistério às sombras da vida de Ava. Capítulo 4. A sombra do passado. Há 5 anos. Ava, sempre serena e equilibrada, era frequentemente vista como alguém obcecada por organização e limpeza. Seu desejo era que cada aspecto de sua vida fosse previsível, sem espaço para o acaso, tudo meticulosamente planejado nos mínimos detalhes. A vida de Ava desmoronou quando seus pais faleceram em um trágico acidente de carro. Sentindo-se perdida e sem razão para continuar, ela viu surgir um raio de luz na figura de um rapaz que organizou o funeral exatamente como ela desejava. Alto, moreno e atraente, esse homem chamado Hanir confortou Ava por um longo período, proporcionando-lhe uma previsibilidade que ela ansiava. Hanir, um homem ambicioso, mergulhou nos detalhes da vida de Ava, incluindo a herança considerável deixada por seus pais. Ele conquistou o coração de Ava, oferecendo-lhe a vida de esposa que ela sempre sonhara, com uma rotina meticulosa e presença constante. No entanto, esse conto de amor idílico desmoronou quando Ava transferiu toda a sua herança para Hanir. A realidade cruel se revelou: Hanir era casado e vivia em outra cidade. Ele havia planejado meticulosamente sua abordagem desde o início, ao descobrir quem eram os pais de Ava e quanto ela herdara como filha única, dona de um patrimônio avaliado em mais de 10 milhões de dólares. Ava, cegamente apaixonada, fez tudo ao seu alcance para proporcionar felicidade a Hanir. No entanto, ele já não desejava mais a presença dela. Seu único interesse era retornar à esposa e desfrutar da vida confortável que a herança proporcionaria. Na noite em que Hanir decidiu abandoná-la, Ava reagiu de maneira inesperada.
Com uma calma assustadora, ela declarou que não permitiria sua partida. Propôs uma condição peculiar, que ele deixasse o dinheiro da herança para sua esposa, fizesse uma ligação na frente dela pedindo que a esposa não os procurasse e, em troca, poderia ficar com todo o dinheiro, contanto que nunca mais os incomodasse. Perplexo, Hanir questionou as intenções de Ava. Com um sorriso macabro, ela explicou que tinha provas de que todo o dinheiro era dela. Caso ele a deixasse, ela usaria o restante do dinheiro para encontrá-lo e sua esposa, fazendo-o se arrepender amargamente de tê-la abandonado. Em um acordo tenso, Hanir concordou, ciente de que qualquer deslize seria corrigido por Ava, mesmo que apenas em sua imaginação. Essa última parte em que ele aceitou, aconteceu só na sua cabeça. Ela em realidade, com uma machadinha de carne, lhe desferiu um golpe. Capítulo 5. Confinada à sua ilusão. Ava, com um sorriso peculiar nos lábios, confessa aos detetives que tudo o que fez foi convencer Hanir a permanecer ao seu lado, afirmando que ele nunca a abandonaria, nem mesmo após sua morte. Com um tom estranho de satisfação, ela revela que precisou recorrer a métodos desagradáveis, praticamente pagando uma fortuna de 10 milhões para mantê-lo, mas, ao final, ele aceitou. Na mente de Ava, Hanir concordou em continuar sendo seu marido após ela transferir a herança para a ex-esposa dele. Sorrindo de forma enigmática, ela se autodenomina a esposa ideal, aquela por quem todos os homens anseiam. Para ela, cada ação é dedicada a ele, e sua vida inteira é dedicada ao seu marido. Ava não compreende por que a polícia está tentando separá-los, e, em sua mente, ela não acredita que tenha matado Hanir. A doutora chama os detetives para uma conversa em particular, deixando Ava sob a supervisão de um policial à porta. Enquanto a doutora e o detetive se retiram, a médica indaga sobre a possibilidade de Ava viver verdadeiramente sozinha. Ela questiona se há alguém em sua vida que poderia estar abusando fisicamente dela. Além disso, a doutora quer esclarecimentos sobre a morte de Hanir e se é realmente ele. A médica, embora considere a possibilidade de um distúrbio mental em Ava devido aos hematomas observados, tem uma intuição de que há algo mais. O detetive responde que estão nas fases iniciais da investigação, ainda aguardando os resultados da autópsia do corpo encontrado no porão. Ele menciona a descoberta de itens masculinos na casa, todos cuidadosamente lavados e organizados, sugerindo a presença de outra pessoa. A casa é impecavelmente limpa e organizada, tornando difícil discernir se há alguém com ela ou se tudo é fruto da imaginação de Ava. Neste momento, o detetive recebe uma ligação urgente de um colega, relatando um sentimento de inquietação e algo errado na casa. Ele se desculpa com a doutora, explicando que precisa ir imediatamente para a estação de polícia. Capítulo 6. Revelação nas sombras. Os policiais trazem à tona uma revelação chocante para Eva. O homem que ela acredita ser seu amado, Hanir, está morto há 5 anos. A autópsia revelou a verdade amarga, indicando que todos os utensílios retirados da casa de Ava para a investigação, alguns eram novos, sem nenhum DNA, indicando que alguns eram utilizados, mas muito tempo faz. Outros objetos, nunca utilizados, sugeriam que Ava os comprou após a morte de Hanir. Sua habilidade meticulosa de manter tudo organizado e limpo mascarava a realidade sombria. Um dos policiais, que permaneceu na casa após os outros terem partido, acorda no hospital, gravemente ferido como se tivesse sido brutalmente agredido. Ele insiste que havia um homem dentro da casa, descrevendo o terror de tentar se defender sem sucesso, pois suas mãos passavam através do agressor. 2 policiais o encontraram no chão da sala, mas ao investigarem a casa, não encontraram ninguém e não viram ninguém deixando o local. O tenente decide que a história precisa ser investigada a fundo, pois um policial foi agredido em serviço e é crucial encontrar o culpado.
O detetive interroga seu colega ferido no hospital, perguntando sobre o agressor. O colega, visivelmente aterrorizado, afirma não ter visto aquele homem antes, mas que, se o visse novamente, o reconheceria. Descreve que o agressor tinha sangue no rosto, aparentemente vindo da parte direita da cabeça. O detetive mostra uma foto de Ranir e pergunta se foi esse homem que o atingiu. O colega, com os olhos arregalados, confirma e adverte sobre a anormalidade e periculosidade do homem, alegando que ele é perigoso. Quando estava naquela casa ele sentia um medo indescritível e não conseguia tocar no corpo daquele homem. O detetive assegura que ele descanse e não se preocupe com mais nada. Ao sair do hospital, o detetive fica com mais perguntas do que respostas. O chefe chama todos na central, diante das complexidades, decide fechar o caso, afirmando que Ava foi a responsável pela morte do marido. Os detalhes serão tratados posteriormente, pois a polícia enfrenta um caso mais grave, um serial killer que aterroriza a cidade com rituais macabros envolvendo o sacrifício de mulheres inocentes. As sombras que assombram Ava são manifestações de seu remorso e perturbação psicológica ou sobrenatural? Essa é a pergunta que paira no ar. A verdade assustadora de sua mente é finalmente desvendada. Ava é presa e posteriormente enviada ao hospital psiquiátrico da cidade de Vale das Sombras. Bem, gente, gratidão a todos por terem chegado até aqui. Não se esqueçam de deixar o like e inscreva-se no canal. Nos vemos nos próximos vídeos.